Fala pessoal, boa noite aí a todos. Vou tentar trocar uma ideia bem rápida com vocês a respeito do Brasil e o ataque que nós sofremos há muito tempo. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu atuo muito na vertente do combate ideológico que nós temos, seja ele político ou jurídico, né? Nós sabemos que temos aí ativistas de todos os lados e todos eles em um mesmo sentido. Então eu estou fazendo aqui a live, estou olhando para cá e para cá porque são dois celulares simultaneamente no Facebook e também no Instagram. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, obrigado aí pelo apoio sempre. Pessoal, olha só, é muito importante. Primeiro que eu vou falar sobre o Brasil parado, né? O Brasil está parado. Estamos aí há mais ou menos uns 8 meses sem ir até a Câmara dos Deputados para, de fato, atuar como deputado. Eu e todos os outros, né? Somente pautas que a esquerda consegue passar junto com o centro-esquerda, né? O presidente da casa ele não atua de forma veemente para que nós possamos voltar ao parlamento e atuar, colocar as MPs do presidente para rodar, projetos de lei, grandes discussões que são importantes para o Brasil. Eles só estão pautando aquilo que lhes convém, ou seja, atendem à sua conveniência, mas não colocam o Brasil para rodar de fato. Isso aí é muito grave o que está acontecendo, né? Por exemplo, nós estamos em e eu não posso virar o telefone agora para mostrar para vocês, aquele aplicativo Infoleg, né, que você pode baixar no seu celular, você vai perceber que ali tem tudo, né? As sessões de plenário, inscrições de oradores e tudo mais. No aplicativo para os deputados, existe uma chave, essa chave gera um código de segurança para que nós possamos, por esse aplicativo, votar, tá certo? E eles estão tentando cada vez mais suprimir o nosso direito de falar no parlamento. Parlamento vem de parlar, ou seja, de falar. Isso é o parlamento. Nós temos a articulação política lá dentro, porque nós estamos frente a frente debatendo as ideias, aquilo que atende ou não o povo. Uma vez que isso é afastado e é colocado em um aplicativo e que eles querem tentar manter isso de forma perpétua, não tem mais sentido, por exemplo, que Brasília exista, né? Então já você pode ir lá e acabar com a cidade capital e colocar pulverizado pelo Brasil. E o discurso populista, por exemplo, do Partido Novo, né, que é um partido que tem um discurso muito populista sobre menos gastos e tudo mais. Como se os gastos dos parlamentares fossem o rombo do Brasil. E eu não vou entrar nessa vertente, mas depois eu posso explicar o porquê que o Brasil está sob esse ataque. O mundo inteiro, alguns pontos do mundo que são pontos principais, eles tiveram um levante conservador. Tá? Há muito tempo nós estávamos sob a égide de governos totalmente socialistas, de líderes totalmente socialistas, que evidentemente não aplicaram o socialismo diretamente na sociedade, em alguns lugares, porque alguns lugares já são socioculturalmente e também politicamente evoluídos. Por exemplo, a parte da Europa. A Europa é tão evoluída culturalmente que eles não conseguem sequer mais se defender, né? Quando tem um ataque de um terrorista, a polícia não sabe mais como agir, de tão mimizentos que ficaram. A verdade é que são mimizentos, né? Pode, abre fronteira, vem imigrantes ilegais, o islamismo tomou conta do continente europeu, né? Isso é parte do plano socio-globalista. Mas também não é isso que a gente vai explorar. E eu estou aqui no Brasil. O que nós temos que fazer hoje é pressionar de fato os nossos políticos. Em 2020 agora, pelo amor de Deus, pessoal, eleger pessoas que estejam na nossa esteira, a esteira conservadora. Quando eu falo que isso é muito, muito grave o que está acontecendo, ninguém entende. Quer ver? Isso aqui é chato, olha. Olha só. Isso aqui é muito chato. Olha só. É legal, uma máscara que eu ganhei aqui de um seguidor, de apoiador, tá vendo aqui, ó, Daniel Silveira, bacana. Só que isso aqui, gente, olha só. Você quer viver assim para sempre? Com essa focinheira ideológica? É isso que você quer para você? Quando isso aqui não comprova nada, não mostra nada, pelo contrário. Eu, por exemplo, tenho dor de cabeça quando eu uso muito tempo. Aumenta o CO2 no meu sangue, eu tenho cefaleia. Tem até licença médica para não usar. Eu tenho a licença médica para não usar. E não vou mais usar em nenhum local, porque eu tenho a licença médica dentro da lei, uma lei 14.019 de 2020, aprovada no Parlamento, lá em seu artigo 3º, parágrafo 7º, lá estão as garantias para que você possa se libertar dessa focinheira ideológica aqui. Isso aqui é um lixo comunista que foi feito para doutrinar a sociedade. A sociedade inteira está refém dessa porcaria. Está refém dessa porcaria. O globalismo, eles conseguiram impregnar na sociedade um medo, utilizaram o medo como adubo social, e as pessoas acreditaram nessa porcaria, tá? E me desculpem aí quando eu me excedo nas palavras, ou quando eu estou um pouco mais emocionado, sabe por quê? Porque não dá para engolir. Eu estou aqui dentro do meu gabinete, nesse momento em casa, eu já cumpri o dia inteiro de agendas,
Amanhã eu estarei cedo no Rio de Janeiro, mais tarde um pouquinho na hora do almoço em Niterói. Tinha que ir para Brasília de madrugada, não vou conseguir por conta dessas agendas. Vou para Brasília à noite para me encontrar com o 01 para poder levar alguma demanda muito importante para ele, que vocês vão saber assim que possível essa publicação. Não, ainda não posso falar. E quando fosse feito isso, eu não vou poder, por exemplo, para dentro do parlamento para poder debater ideias, porque essa porcaria de Covid-19 que foi politizada e está sendo eternizado, as pessoas ainda não perceberam isso. Esse vírus vai ser eternizado. Agora você pode ver na CNN, toda hora fala sobre Londres. Olha, agora o vírus retomou com força total. Dificilmente o vírus será erradicado. É claro que não. O vírus não vai ser erradicado nunca, pô. Ele sempre estará na sociedade. Uma vez na sociedade, o vírus não é erradicado. Nunca, nenhum vírus. H1N1 foi erradicada? Não. Mata em média de 5 mil pessoas aqui no Brasil por ano. E matou, né, nessa conta do Covid, aí várias mortes foram por outras comorbidades. Fato. Só que colocaram somente no Covid. Feito isso no Covid, o que você vai fazer? Você tem acesso aos laudos, à causa-morte? Você teve acesso a perícias? Teve exames? Foram feitas, de fato, publicações sobre a real causa da morte? Não foram, nenhuma publicação foi feita. Só que quando sai na Rede Globo, sai nessa porcaria de mídia maldita, todo mundo acredita. Nossa, 150 mil mortes. Mentira! Mentira! Você pode falar com vários médicos. Mentira! Coloca a máscara. Mentira! Quando você chega doente no hospital, você vê médicos dentro do hospital de máscaras, enfermeiros de máscaras circulando. Remonta um pouquinho. Vamos lá, vamos remontar um pouquinho. Há um ano. Vamos a um ano. Vamos voltar a um ano. Você entrava e via médicos com máscaras e enfermeiros? Sempre sem máscaras. Porque isso aqui não impede. O médico usa essa máscara quando o paciente está em centro cirúrgico com os órgãos expostos. O paciente está ali aberto à exposição para que nenhum agente biológico contamine. Tá? Isso é um fato. Ah, Daniel, você não é médico. Não preciso ser médico para saber isso. Você não precisa ser astrólogo ou astrônomo para entender sobre previsões ou sobre estrelas. Né? A astrologia, agora eu vou conectar os fatos com os astros. Você precisa ser, para poder saber um pouco do significado de signo, você precisa ser astrônomo para poder saber qual o satélite, qual estrela, qual planeta. Não precisa. A minha área é jurídica? Ok, beleza. Mas eu não posso entender a lâmina rasa de biologia, ciência, geografia e história. Para que eu discuta um ponto de alguma discussão, tem que ser formado naquela área acadêmica, como se a formação acadêmica me desse gabarito suficiente para isso. Tem um monte de formados em várias áreas que são bostas, academicamente falando e profissionalmente falando. Não tem argumentos para sustentarem. Tá certo? Então, o que está acontecendo é muito grave, o Brasil está sob ataque. E nessa ED, o que eu quero falar é que em 2020 nós temos vários candidatos que vêm na esteira do presidente. Bons candidatos, né? Que é o menos Brasil e mais Brasil. E temos vários outros que são garimpeiros políticos, que fingem vir na esteira, mas é somente para pegar o marketing embarcado. Então nós temos que, de fato, conscientemente retirar essas pessoas das câmaras municipais, colocar pessoas de fato comprometidas para que a gente possa iniciar essas células municipais de resistência ao socialismo. E lá no Congresso em 2022, gente, pelo amor de Deus, não é para mim a reeleição, não. Coloquem outro no meu lugar, quem quiser. Só que coloquem alguém que esteja aguerrido. Eu não estou me importando se eu vou disputar a reeleição lá daqui a 2 anos, sim, mas para brigar. Se não for para isso, eu não quero. Agora, coloquem pessoas comprometidas. Não caem nessa balela, nessa esparrela que vai lá não, que eu estou com fulano de tal. Tá como? Qual é a vida pregressa? Qual a luta que esse cara tem? Que esse candidato aí tem que levanta agora? Isso é muito importante. A politização, pessoal, é muito importante. As pessoas precisam entender o que nós passamos. É muito grave. Isso me incomoda porque eu tentei me inscrever. Por que eu estou fazendo essa live? Eu tentei me inscrever no Infoleg durante 3 meses. Me inscrevo e tenho uma lista já de 60. É impossível que eu fale na tribuna. É impossível que eu apareça para poder debater as ideias. Quantas vezes eu tentei me inscrever para poder falar sobre essa absurdidade da politização do Covid-19? Quantas vezes eu tentei, pessoal? A gente não consegue mais, não dá mais, tá? Aí você vê o moleque aí do João Dória, o garotinho de calça arrochada dando pulinho ao som do Tim Maia.
eu vou obrigar a população a tomar vacina. Aqui, ó, eu quero ver que tu vai fazer isso comigo. Eu tenho a vontade e a moral de ir até São Paulo e ficar transitando por ali para ver se alguém vai me obrigar a tomar essa porcaria de vacina. Eu quero ver se vai me obrigar. Porra! Aí você vai lá, vai permitir, vai colocar essas pessoas lá, nós vamos colocar pessoas assim no poder? Ditadorizinhos baratos, Nutelas. O Dória já mostrou aquela porcaria, não se elege mais nem para vereador. Quer dizer, nós precisamos ter essa consciência política, gente. O que o Brasil enfrenta é sério demais. Temos um presidente da Câmara dos Deputados que busca a perpetuação no poder, totalmente inconstitucional, mas busca uma reeleição. Tá certo? Aí chega o do Senado, que é o presidente do Congresso consecutivamente, quer reeleição. Não, porque o meu mandato é de 8 anos, então o tempo é maior, então acho que cabe reeleição. É de 8 anos, mas se renova a cada 4. Aí um senador que está nos seus 2 últimos anos e tem a chance, talvez, de ser o presidente, talvez, quiçá, um bom presidente do Congresso, não vai poder disputar porque o outro se reelegeu e tem maioria de votos por conta de lobbyzinho. Totalmente inconstitucional também. A Constituição que está aqui sobre a minha mesa, ela não está ali de brincadeira, não. Tem muita porcaria ali? Tem. Só que é a lei que vige. Então não tem como nós retirarmos ela de pauta no momento. Se por mim, se eu fosse de fato um grande líder a nível nacional, eu convocaria uma nova Assembleia Nacional Constituinte, retirando blindagem de vários políticos aí, né, que se valem do foro privilegiado. O foro privilegiado também é muito importante. Eu vou explicar o porquê. O foro privilegiado para os parlamentares ele tem que ser parcial. E por que ele tem que ser parcial? Porque essa minha fala aqui provavelmente não agrada alguém lá do Nordeste, por exemplo. Aí o seu Zé do Nordeste, esquerdista, Haddad, Lula livre, Dilma Rousseff, o cacete, resistência, punho cerrado para cima. Aí ele vai lá e vai falar assim, eu não gosto, vou processar. Vai embasar um monte de mentiras aqui, vai falar, olha, vai tirar de contexto falas, vai arrolar lá nesse projeto, vai anexar várias provas lá que não serviriam, mas também temos ativistas no judiciário. E o cara vai lá, como eu não tenho foro privilegiado parcial, dá uma canetada e eu tenho que ficar aí, ó, pagando indenização ou respondendo a processos. Tá certo? Então o foro deve existir sim, porque aqui eu falo em nome do povo. Então esse foro, enquanto não existe matéria de crime, ele deve existir, deve ser o respaldo do parlamentar. Ok? Agora, um parlamentar foi envolvido diretamente à corrupção e temos fatos suficientes, objeto de crime. Aí o foro deve ser afastado para esse tipo de julgamento. Os outros processos podem continuar pelo foro. Um processo, não, foi calúnia, foi difamação. Ele falou uma fake news, que ainda nem é tipificado, né? Ou seja, não é objeto jurídico. Tá? Então, se você tem esse tipo de foro, que é parcial, tem objeto de crime, nesse processo você afasta o foro, então ele é julgado. Aí você vê, julgado, vamos julgar o político corrupto? Vamos. Mas a prisão em segunda instância, está votando? Não estão votando. Está sendo debatida? Não está sendo debatida. Por que não? Por que o Congresso está parado ainda? Por que não voltou a ser presencial? Por que nós não estamos lá no parlamento defendendo os interesses do Brasil? Por que as MPs do presidente estão caducando? Eu, por exemplo, já peguei 3 MPs do presidente, transformei em PL, porque iriam caducar, por exemplo, a do futebol, por exemplo, transformei em PL para que nós não percamos a MP, embora tramite de forma mais lenta, no sentido de projeto de lei, mas continua tramitando na Câmara. Vai ter que passar pelas comissões e ir a plenário, que é a questão, né? Para ver se o presidente vai colocar em votação ou não. Vamos entrar com requerimento de urgência e tudo mais para tudo que foi importante. Mas como? Como que a gente faz se está na porcaria de um aplicativo? Quer dizer, o Brasil está sob ataque. O Brasil está sob ataque socialista. E eles querem eleger reeleger a maioria das pessoas que tem conluio com esse tipo de diapasão aí, de defesa do banditismo, defesa da corrupção. Então o presidente está lutando pra cacete, não está sozinho, tem pessoas que apoiam tanto no parlamento quanto no seio social, em sua maioria. O Brasil, a maioria é conservadora. A maioria das pessoas é conservadora. São conservadoras, perdão. Ou seja, nós temos grande força para neutralizar a esquerda e ainda não o fizemos totalmente. Nós precisamos, de fato, retornar. E provavelmente só volta em fevereiro. Quer dizer, um monte de deputados, inclusive eu, trabalhando. Eu trabalho no meu gabinete avançado aqui em Petrópolis e no Rio, faço várias agendas pelo Estado, né?
Só que eu trabalho aqui e em casa, que também tem um gabinete, que à noite eu continuo trabalhando, também não vou ficar só lá no gabinete, fico no meu gabinete aqui em casa, e não consigo fazer muito, porque o deputado ele já produz pouco por conta da morosidade do legislativo. E eu não vou poder debater as ideias na Câmara dos Deputados, participar das comissões, pautas importantes para serem avançadas? Não, nós não estamos conseguindo. O Brasil está sob ataque direto. E nós precisamos, em 2020 agora, começar a renovar. Lembra que o presidente sempre falou, menos Brasília e mais Brasil, robustecimento de base, fortalecimento de base. Né? Nós temos que ser expansivos. Tá? É isso que nós precisamos. Tá? Não precisamos de mais nada. É só a consciência moral e política para que a gente possa, de fato, avançar no Brasil. Tá certo? Não permitam que políticos como o João Dória, né, o Rodrigo Maia, ditem as regras, aí os ministros do STF ditem regras das suas vidas. Tá? Sejam cada vez mais críticos. Não permitam que pessoas que vocês escolhem, assim como eu escolhi representantes que hoje lá estão, o presidente, por exemplo, é um representante que eu escolhi. Só que ele tem gordura para queimar para caramba, porque o cara vem acertando o Brasil. É fato. Né? A mídia tentando assassinar a reputação dele, desconstruir o caráter dele, sempre com uma narrativa falaciosa. Né? Uma agenda nefasta que eles têm. Só que o presidente mostra por A mais B que está ali, de fato, jogando xadrez, não está jogando dama. Então, gente, consciência política é tudo que nós precisamos. Tá certo? Então, eu queria passar esse recado aí para vocês, porque eu estou indignado pelo seguinte, tentando defender as ideias, tentando ir para a Câmara para poder falar, para poder debater, e a gente não consegue. Não consegue porque realmente parar no Brasil de propósito e está te fazendo de escravo dessa focinheira ideológica aqui. Bom, eu não tenho mais, eu não uso mais, tá? Dificilmente vocês vão me ver, claro, que quando eu chegar no aeroporto eles vão falar, pô, não, sem máscara não, eu vou mostrar a lei, falar aqui, ó, licença médica dentro da lei. Eu não estou burlando a lei, não. Ainda vai ter gente falando, não, que não pode, não vai voar. Claro que eu vou voar. Vou entrar no estabelecimento, cadê a máscara? Não, tem licença médica para não utilizar. Não, mas não pode. Como é que eu não posso? Estou dentro da lei. Ou seja, eles já conseguiram reverter o pensamento social. Já conseguiram colocar as pessoas muito menos pensantes, muito mais com cabresto. Né? A pessoa acredita naquilo que está ali, dane-se o resto. Eles não são mais críticos. Tá certo? Então eu queria passar isso aí para vocês, porque o Brasil está sob ataque direto. Tá bom? Então, por favor, cada vez mais, despertem socialmente, culturalmente e politicamente. Isso vai mudar o Brasil. E claro, né, apoiem o presidente, que ele tem muito a fazer. No mais, desculpem aí, uma fala, na verdade pareceu inócua, mas é porque é pela indignação de não conseguir defender no parlamento as nossas ideias. Tá certo? Eu e vários outros deputados conservadores, a gente está tentando, mas a gente não consegue se inscrever, simplesmente, a gente não consegue falar. As pautas estão travadas e quando a gente vai debater já tem 50 inscritos. Aí cai a sessão, entra outro, convoca a nova sessão, aí aquela listagem já não serve mais, você tem que se inscrever novamente, já tem 50, e sempre da esquerda dominando a listagem, porque a assessoria deles vai lá e rapidamente tem um acesso, quer dizer, um absurdo o que está acontecendo. Tá certo? Então, não esqueçam aí, o Brasil sob ataque e a responsabilidade é toda nossa para retirar esses canalhas aí do poder. Tá bom? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra sempre. Tamo junto.